Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre os povos hebreus. Número 1. Os hebreus, os persas e os fenícios pertencem a qual grupo linguístico? Os hebreus e os fenícios pertencem ao grupo dos semitas e os persas ao grupo indo-europeus. 2. Caracterize a organização social dos hebreus. Inicialmente, os hebreus eles se organizavam em tribos, e cada tribo ela era chefiada por um patriarca. O patriarca é aquela pessoa mais velha, que era considerada aquela pessoa mais sábia. Devido a vários conflitos, por disputas territoriais, estes povos, os hebreus, eles vão se reunir em torno de um único rei. A partir daí vai se estabelecer uma monarquia, Então, o rei ele vai estar no topo da pirâmide social, seguido por proprietários de terras, chefes guerreiros e sacerdotes, seguidos por burocratas e comerciantes. Na base da pirâmide social estavam os camponeses, pastores e escravos. Geralmente, os camponeses, pastores e escravos correspondiam à grande maioria da população. E essa população tinha que pagar impostos ao rei. Caracterize a religião dos hebreus. Inicialmente, os hebreus eles eram politeístas, ou seja, eles vão acreditar em vários deuses. Posteriormente, eles vão adorar apenas um deus, eles vão assumir a característica monoteísta, ou seja, vão adorar apenas um deus, no caso, Jeová. Eles vão acreditar na vinda de um Messias, e vão praticar alguns rituais, como a santificação do sábado, ou seja, vão guardar o sábado, a comemoração da Páscoa. Essa comemoração da Páscoa é em referência à libertação dos hebreus do Egito, e o Pentecostes, que é quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Explique a Era dos Patriarcas. A Era dos Patriarcas, é o período em que os hebreus são liderados por um patriarca, por um chefe, sendo que Abraão foi o primeiro patriarca. Neste período patriarcal, dos hebreus, é que vai surgir as 12 tribos. B. A Era dos Juízes. A Era dos Juízes é quando os hebreus eles vão retornar à Palestina. Eles vão serem libertos do Egito e vão retornar à Palestina liderados por Moisés. Quando eles chegam à Palestina, vários povos já vão estar instalados ali. Então vão haver vários conflitos e nesses conflitos os chefes militares vão se sobressair. E esses chefes militares vão ficar conhecidos como juízes. A Era dos Reis. Neste período em que os hebreus retornam à Palestina, eles vão travar diversos conflitos com os filisteus. Então, para conseguir derrotar estes povos, os filisteus, os hebreus, as 12 tribos, vão se reunir em torno de um único rei. Então, vão considerar Saul seu rei e vão formar o reino de Israel. Saul, durante a guerra com os filisteus, ele vai perder a batalha, então ele vai tirar a sua própria vida e ele vai ser sucedido por outro rei. E assim sucessivamente. Aí chega um determinado momento que Salomão, o rei de Israel, ele vai morrer, então o reino de Israel ele vai se fragmentar, vai se dividir. O que foi a diáspora judaica? Explique como aconteceu. Diáspora quer dizer dispersão, Quando os hebreus eles retornam à Palestina, eles vão ser dominados por vários povos, inclusive pelo Império Romano. O Império Romano vai devastar Jerusalém, vai destruir a cidade de Jerusalém. Então, os judeus eles vão se espalhar principalmente pelo continente europeu e pelo continente asiático. Essa é a primeira diáspora judaica. Finalizamos a correção, Agora nós vamos continuar com a matéria a partir do livro de vocês. Nós vamos estudar os povos fenícios, a partir da página 107.
A Fenícia é a região que compreende atualmente o norte do Estado de Israel e o Líbano. Ela foi habitada pelos semitas desde o terceiro milênio antes de Cristo. A Fenícia, gente, os fenícios, né, eles vão ficar conhecidos como povo do mar, porque eles vão desenvolver várias técnicas de navegação e vão estabelecer o comércio. Eles vão estabelecer o controle do comercial ali no mar Mediterrâneo. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios eles vão se estabelecer em uma faixa estreita situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. As cidades fenícias que mais se desenvolveram foram Biblos, Tiro e Sidon. Biblos, Tiro e Sidon. Essas cidades elas vão traçar várias rotas comerciais com outros povos. Os fenícios eles vão se tornar hábeis construtores de navios e grandes comerciantes do mundo antigo. Este mapa aqui está representando a região fenícia, né? A gente tem que se lembrar, né, que os fenícios eles não vão constituir, gente, um império, um reino. Eles não vão ter um líder para centralizar o poder, diferente dos egípcios, dos babilônios e dos hebreus, e diferente até dos persas também, que nós vamos ver daqui a pouco, que os persas vão constituir um grande império, porque vai surgir um líder que vai unificar os territórios. Neste mapa a gente pode visualizar a região que correspondia à Fenícia, né? As cidades, que eram cidades-estados, cada cidade-estado era independente, tinha o seu governo, né, a sua autonomia administrativa, e as rotas comerciais que foram estabelecidas pelos fenícios. O território ocupado pelos fenícios, como não era um território muito propício ao desenvolvimento agrícola e ao pastoreio, os fenícios eles vão se especializar em outras atividades, que é o comércio. Eles também vão se destacar na confecção de tecidos. Eu vou grifar aqui para vocês anotarem, tá? Então, eles tinham fácil acesso ao mar e abundância de madeira, que contribuiu para que eles se tornarem grandes navegadores, hábeis construtores de navios e grandes comerciantes do mundo antigo. Eles também vão se destacar na confecção de tecidos, algodão, linho e lã. E também, gente, vão se destacar no trabalho com vidro, utilizando técnicas que eles vão aprender com os egípcios. A elite fenícia ela era formada por duas categorias, que eram os comerciantes e os armadores. Os armadores era a pessoa que explora o comércio marítimo. Os fenícios eles vão controlar o mar Mediterrâneo e suas rotas comerciais, ligando-se a diversas civilizações. Então vão surgir aí vários entrepostos comerciais, chamados de feitorias. A cidade-estado de Biblos vai dominar a região entre 2500 a.C. e 2000 a.C. Só que esta cidade-estado ela vai ser invadida. Então, posteriormente, Sidon vai assumir a liderança. No século 13 a.C., essas cidades-estados elas vão sofrer várias invasões. Então, o comércio fenício ele vai ser muito abalado. A Fenícia vai recuperar sua autonomia apenas 2 séculos mais tarde, e a cidade-estado de Tiro vai passar a liderar a região. Então, a Fenícia vai viver um período de prosperidade. O comércio marítimo vai voltar a ter destaque até que as cidades fenícias, por fim, vão ser conquistadas pelo Império Babilônico. Os fenícios eles eram politeístas. Cada cidade-estado tinha seus próprios deuses. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, tá?
Eles vão ser extremamente importantes, gente, referência no desenvolvimento da astronomia, da matemática e no desenvolvimento de um alfabeto. Como eles realizavam intensa atividade comercial, daí vai surgir a necessidade de fazer registro de estoque, registro do comércio. Então, eles vão desenvolver um alfabeto, o primeiro alfabeto que vai surgir, de 22 letras, é o alfabeto fenício. Posteriormente, esse alfabeto, ele vai ser utilizado por outros povos e ele vai ser aperfeiçoado. Mais tarde, ele vai ser adotado pelos gregos e pelos romanos. E a partir desse alfabeto fenício, gente, de 2 letras, é que vai surgir o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos atualmente. Finalizamos sobre os fenícios, agora nós vamos ver sobre os persas. Este mapa aqui está representando a ocupação dos persas. Nós vemos aqui que temos 2 povos diferentes, que são os medos e os persas. Vamos entender como isso aconteceu. No final do século XX a.C., povos indo-europeus vindo do sul da Ásia estabeleceram-se na região que hoje compreende o Planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. É uma região árida, tá, gente? De clima seco, com montanhas. Esses grupos vão se instalar 2 tipos de grupos, os medos ao norte e os persas ao sul. Algum tempo depois da chegada desses povos, eles vão ser conquistados pelos assírios. Posteriormente a isso, os medos aqui do norte, eles vão estabelecer uma hegemonia da região, eles vão estabelecer um controle da região. Então, posteriormente, em 559 a.C., o líder persa Ciro, conhecido como o Grande, ele vai unificar esses 2 territórios e vai dar início, vai formar o Império Persa. A partir daí, o Império Persa vai expandir o seu território, como a gente observa aqui pelo mapa, e vai chegar ao fim, gente, o Império Persa, a partir do século VII, que vai sofrer várias conquistas. Mas vamos entender a trajetória deste império. Um dos maiores da antiguidade, né, o Império Persa, pouco a pouco, Ciro e seus sucessores, Cambises e Dario I, dominaram babilônios, assírios, egípcios, hebreus, fenícios e outros. Lembrem-se, foi Ciro, gente, que domina a Babilônia e que vai libertar os hebreus, tá bem? O rei persa Dario, ele vai tomar algumas medidas para fortalecer esse Império Persa, para unificar este Império Persa. Ele vai dividir o Império Persa em satrápias. E essas satrápias são províncias que serão ligadas por uma estrada real. E eles também vão estabelecer um sistema eficiente de comunicação. Vai ser instituída também uma moeda, o dárico, para intensificar o comércio na região. A estrada real é essa aqui, que está mostrando neste mapa, tá? Essa estrada real, ela servia para ligar as províncias, as satrápias. Essas satrápias, elas eram governadas por vice-reis, os sátrapas, visando facilitar a administração do território. Eu vou grifar para vocês registrarem no caderno, tá? Durante o reinado de Dario I, o Império Persa ele vai continuar se expandindo, vai continuar crescendo. Os persas eles vão entrar em conflito com os gregos, porque os gregos não vão aceitar a dominação persa. E isso tudo vai acontecer, gente, na Ásia Menor. A Ásia Menor ela corresponde à região da Anatólia, tá? É esta região aqui do mapa da Anatólia. Este conflito entre os gregos e os persas vai ficar conhecido como guerras médicas. Então, o Império Persa ele vai ser derrotado, né, pelos gregos e vai entrar em declínio a partir do século IV a.C. Os persas eles vão ser conquistados por vários povos, principalmente pelos macedônios.
depois pelos romanos e depois pelos árabes. Na religião, vão haver dois tipos de religião. A religião oficial praticada pela elite, eles vão acreditar num rei bom e num rei mau. A classe mais popular, a classe mais pobre, vai ser politeísta, vai acreditar em vários deuses. Eles também vão acreditar, gente, na vida após a morte e na existência do paraíso. Eles vão acreditar que os justos, né, quando morrerem, vão para o paraíso e os pecadores, eles vão para o purgatório. Esse tipo de pensamento influenciou muito o judaísmo e o cristianismo. Os persas, eles também vão ficar conhecidos por sua tolerância cultural. O que é isso? Quando os persas eles conquistavam outros povos, eles permitiam que esses povos expressassem a sua cultura, expressassem a sua religião. Finalizamos, então, esta parte, né, dos fenícios e dos persas. Tem algumas atividades para vocês fazerem, gente. No livro de vocês, essas atividades são a página 109 e 115. O número 9 da página 115 pode ser feito individualmente, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.